Hoje é o dia do lançamento de um produto que vai revolucionar o mercado dos seguros na advocacia. Alô MetLife, Prudential, Porto Seguro, HDI, me contatem. Um seguro de abusos contra advogados. Faz sentido para ti? Você quer? Comenta aqui embaixo, eu quero. Esse é mais um episódio do movimento Advocacia Distensionada. Uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Se tu ainda não me segue, clica aqui embaixo em se inscrever e começa a nos seguir nesse canal. Se tu já é inscrito, clica e aciona o sininho para que quando o próximo vídeo for publicado, você receba uma notificação e imediatamente possa assistir. Toda semana eu estou aqui falando sobre os 3 pilares de uma advocacia distensionada: comportamento, mentalidade e estratégia. Vem comigo para a gente conversar hoje sobre algo que vai mudar a tua advocacia. Você já parou para pensar por que você tem uma apólice de seguro? Você já parou para pensar nisso? Seja de carro ou de casa. Você tem uma apólice para que, caso aquilo que você não quer que aconteça ocorra, você receba um benefício em troca, certo? O que é então esse seguro de abusos contra advogados? Atenção, vamos lá? Rufem os tambores. Grave todos os atos em que você participar como advogado. É isso mesmo. Eu sei que esse tema é polêmico, eu sei que é um tema que incomoda muita gente, mas a gente precisa falar sobre ele. O artigo 367, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, ele vai falar que é recomendado que todos os atos judiciais sejam gravados em audiovisual. O artigo 405 do Código de Processo Penal vai falar que, se possível, deve sim todos os atos serem gravados em áudio e vídeo, para que se mantenha a maior fidelidade do acontecido. E a primeira pergunta aqui que tu pode fazer é: mas o advogado, ele pode gravar uma audiência, um ato? Pode. Está lá no parágrafo 6º desse mesmo artigo 367 do Código de Processo Civil, de que as partes poderão fazer as suas próprias gravações. E um tema aqui que já começa a ser polêmico é: precisa de autorização para se fazer essa gravação? Esse mesmo parágrafo 6º do artigo 367 do Código de Processo Civil vai falar que a gravação realizada pela parte não precisa de autorização judicial, de autorização alguma. Então, meu amigo, chegou numa audiência, chegou para falar num cartório, chegou numa delegacia, seja igual um agente secreto, esteja grampeado. É isso mesmo, gravando todo o ato em que você estiver atuando como advogado. A gente pode falar aqui sobre vários temas polêmicos. Esse assunto já deu muito pano para manga, mas o que eu gostaria de falar aqui com vocês é sobre a essência de como se conduzir isso. Mas o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é: por que se fazer a gravação? Essa gravação, ela é para, depois da audiência, você mandar para os seus amiguinhos advogados? Não. É para você colocar no Instagram? Para dar uma hypada lá no Instagram porque tu deu um corte no juiz? Não. Essa gravação não é para ser compartilhada. Essa gravação é um seguro caso tenha ocorrido algum tipo de abuso na audiência ou no ato em que você estava como advogado. É sobre isso. Não é para ficar mandando esses áudios para outros lugares. Não é sobre isso. Eu preciso deixar isso muito pontuado e claro já no início desse vídeo. Mas então a gente vai falar sobre talvez o tema mais controverso de todos sobre gravação de audiências, que é: precisa avisar as outras partes de que tu está gravando? Eu tenho certeza que aqui tu já começou a se remexer na cadeira porque tu já viu várias notícias em que deu problema, juiz não gostou, promotor não gostou. Mas a minha resposta aqui é: não! Você não precisa avisar ninguém. Até sobre isso, tem um caso muito interessante de um júri que eu fiz com o Dr. Felipe Garbosa lá em 2019. Felipão, tamo junto. Em que saiu uma matéria com um júri sobre isso. O que aconteceu? A gente fez um júri e nesse júri o nosso cliente respondeu apenas as perguntas da defesa. Quando em debates orais, o promotor de justiça, ele em certo momento, ele fala categoricamente de que o réu ficou em silêncio para as perguntas dele e que isso gerou prejuízo a ele tentar fazer justiça. A gente perde esse júri
em razões de apelação, a gente junta então esse áudio do promotor. E o promotor, ele faz uma preliminar de licitude da prova, porque ele diz que foi surpreendido por ter uma gravação dele no processo e que isso contrariaria então os princípios da boa-fé e da cooperação. Isso vai ao tribunal e a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul decide o seguinte, e eu vou deixar o link aqui dessa notícia para vocês, para quem quiser ler. O decidido foi: as partes não precisam avisar que estão gravando o ato, seja porque o ato é público, seja porque o artigo 367, lá no parágrafo 6º, fala que as partes podem gravar e não precisa nem de autorização. Então, por que avisar? Mas eu vou te falar que eu sei, e eu já vi alguns advogados, queridos colegas, queridos amigos, que se manifestaram nas redes sociais sobre isso, falaram, não, olha, mas sobre isso é simples, é só chegar na audiência e avisar que vai gravar. E eu fico imaginando eu chegar numa comarca que eu não conheço, um juiz que não me conhece, um promotor que não me conhece, e eu chego na audiência e falo, boa tarde, doutor, tudo bem? Só vou botar gravar aqui só um pouquinho. Meu amigo, qual que vai ser o clima dessa audiência? Então não precisa avisar ninguém. Gustavo, tu tá falando que não precisa avisar ninguém. Exatamente isso. Não avisa. Todo mundo tem esse aparelhinho na mão e ninguém vai ser proibido de entrar com o celular na audiência. Entra gravando, lá de fora já. Entra gravando sim essa audiência, porque isso é um seguro em casos de abusos. Vai ter gente que vai falar o seguinte, mas essa gravação ela pode violar a lei da proteção de dados, porque ninguém está sendo avisado de que está sendo gravado. Só que daí, meu amigo, então toda a audiência que ela é gravada, ela viola a lei de proteção aos dados. Ou o acesso de todo advogado a essa filmagem vai violar, porque o conteúdo que está nessa audiência, em tese, é o mesmo conteúdo que deve estar na gravação oficial. E por que eu digo isso? Porque é em tese. E aqui a gente sabe de situações em que para a gravação e daí acontece o que não deveria acontecer. E é por isso que sim, grave todos os atos que vocês estiverem. Gustavo, e vocês vão ler isso lá no Conjur, que nesse caso que julgaram o nosso, em que a gente anulou o julgamento, inclusive, do plenário do júri, justamente pela gravação que a gente acostou os autos, foi falado o seguinte, olha, não é ilegal essa gravação, mas não avisar as outras partes poderia sim haver uma violação dos princípios da boa-fé e cooperação. Os princípios da boa-fé e cooperação, se eles não forem violados por nenhuma das partes na audiência, vai resultar de que essa gravação nunca vai precisar ser utilizada. Eu repito, a gravação dos atos em que você está não é para sair compartilhando, é como um seguro para caso seja necessário. Quando você contrata um seguro de carro, por exemplo, você imagina que toda vez que você sair de carro, você vai usar esse seguro? Não! O que você quer é nunca utilizar esse seguro. A mesma coisa é com a gravação de atos e audiências. O que você quer é que isso nunca seja utilizado. Que você, depois de uma audiência, você pegue e apague. Olha, a audiência foi normal, não teve nada de interessante ou nada de irregular, então eu já posso apagar essa audiência. Mas, se caso algo acontecer, é um direito teu ter sim uma gravação integral de tudo o que aconteceu. Por fim, ainda existem dois benefícios que eu posso falar, eu posso advogar a favor da gravação de atos judiciais. O primeiro deles diz sobre o teu próprio monitoramento. Por que isso é importante? Já percebeu que no momento em que você está se gravando, você talvez tome mais cuidado na forma de agir, na forma de responder, na forma de atuar? Você vai atuar de uma forma talvez mais correta, caso você não faça isso? Porque se você tem uma gravação e essa gravação é um seguro para caso aconteça algum abuso, se você der causa a alguma situação, ou você for a pessoa que fez eclodir uma discussão e algum tipo de palavra mais grosseira, você percebe que esse teu seguro não vale? É tipo dirigir bêbado? Você está dando causa a esse risco de que você está sofrendo? Então o primeiro ponto é esse, é o automonitoramento de você mesmo e até depois de você poder se julgar como foi no ato. Mas o segundo e mais importante é uma segurança para o próprio ato. Por que eu digo isso?
Todo mundo aqui sabe que muitas vezes uma câmera dá pau, um vídeo dá algum problema, e você tendo a gravação de todo o ato contigo, você pode muitas vezes salvar um ato que seria perdido caso você não tivesse a gravação. Isso aconteceu comigo. Um júri inteiro, eu gravo o júri desde o início do júri, quando foi feito o pregão, eu estou gravando o júri, e teve um júri muito importante em que todos os vídeos de todas as oitivas das testemunhas ficaram sem som. Esse processo ia ser anulado, esse júri ia ser anulado. E por que não foi? Porque eu, o advogado gravador, tinha toda a gravação do processo. Então eu falei, não, eu tenho a gravação de todos os testemunhos, juntei o processo e foi evitado então que esse procedimento fosse anulado ou fosse necessário refazer todo ele. Eu repito, a gravação de atos judiciais é um direito teu como advogado de ter uma prova da fidelidade de tudo que aconteceu. A gente quer utilizar esse áudio? Não quer. Eu confesso para vocês que em mais de 10 anos em que eu tenho essa prática, eu precisei utilizar efetivamente uma gravação de uma audiência, de um júri ou de algum ato 2 ou 3 vezes. Mas são essas exceções que só demonstram que a regra ela é muito merecida. Por quê? Porque muitas vezes, não tendo uma gravação sobre um ato, vai ficar a palavra sua, contra de uma outra autoridade, contra muitas vezes um servidor público, em que um fala uma coisa e outra fala outra. Então, estejamos sempre com o nosso seguro de abusos contra advogados, para a gente ter uma advocacia mais tranquila, mais segura e principalmente mais colaborativa, para que todas as pessoas que trabalham com a gente saibam que a gente sempre vai estar trabalhando pelo melhor transcorrer do processo e pela mantença da urbanidade entre as partes. O que achou desse vídeo? Caso tenha gostado, faz o joinha aqui embaixo, compartilha com algum colega teu que precisa saber disso. Se você quer o resumo sobre esse episódio, vai lá no Instagram, Gustavo da Luz ADV, me segue e manda nas mensagens gravação de audiência, tudo junto, que você vai receber um resumo sobre todo esse episódio. Finalmente, se você é uma daquelas pessoas, como assim como tantas outras, que quer uma evolução mais rápida, quer um atendimento diferenciado, quer uma conversa diretamente comigo, nos chama no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, que a gente vai agendar uma reunião pessoalmente, eu e você. Até mais.